geral aqui da OAB de Indaiatuba e também sou presidente da Comissão de Cursos e Palestras, e a gente está fazendo essa última palestra aqui do ano, uma parceria que a gente vem fazendo já com a subseção de Salto e com a subseção de Itu, aqui representados pelos seus presidentes, Dr. Juliano Hipólito, presidente da OAB de Salto, e Dr. Rodrigo Tarossi, presidente da OAB de Itu. Hoje a gente vai fazer uma palestra voltada ao direito bancário. Primeiro eu vou passar a palavra para os presidentes da nossa subseção, para falar um oi para vocês. Doutor Juliano, presidente da subseção de Salto, quer dar uma palavrinha para a gente? Sim, boa noite a todos os participantes, todas as advogadas, todos os advogados. Boa noite, presidente Rodrigo, doutora Daniela, boa noite, representando a advocacia de Indaiatuba, e a doutora Viviane, né, coordenando esse encontro bacana. E quero agradecer a presença e a disponibilidade do Dr. Márcio, né? Muito prazer, e que nos traz um tema tão relevante, né? Que oscila muito, não só por conta das leis, mas por conta também do mercado financeiro, né? Um tema aí que assola grande parte da população do Brasil, realmente relevante, e tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutor Rodrigo Tarossi, presidente da OAB de Itu, quer dar uma palavrinha para a gente também, por favor? Sim, um alôzinho, boa noite para todos, boa noite para todas. Um grande abraço aí para o meu amigo presidente Juliano. Parabéns, doutora Daniela, pela coordenação. Um grande abraço para você também. E queria agradecer ao professor Márcio pela disponibilidade de estar conosco hoje. Muito bem, muito obrigada, doutor Rodrigo. Também quero dar o meu boa noite ao doutor Márcio, agradecer muito a presença dele aqui falando desse tema, tá? O doutor Márcio dos Santos Vieira, ele é advogado, ele é escritor, ele é mestre em Direito dos Negócios, especialista em processo civil, membro da Comissão de Direito Bancário da OAB de Rio Grande do Sul, e hoje está aqui para falar da gente sobre advocacia em dívidas bancárias, né, doutor Márcio? Quero agradecer muito a presença do doutor, a disponibilidade, a doutora Renata Gimenez também, que fez o contato com a gente. Muito obrigada, doutora Renata. Agradecer a todos os advogados de Indaiatuba, Salto e de Itu que estão participando hoje com a gente, presidente das comissões, doutor Maurício Franquim, presidente da nossa Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente, que está presente aqui, e os demais presidentes de comissões e colegas que estão presentes aí. Agradecer muito e espero que vocês curtam muito essa última palestra do ano. E o ano que vem tem mais, com grande parceria também com a OAB de Salto de Itu. Muito boa noite, doutor Márcio. É com o doutor. Fique à vontade agora. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite, não é? Das três subseções, não é? Que promovem esse evento, essa parceria. É muito interessante isso, muito salutar essa ideia, né? Exercita um pouco da importância que nós temos enquanto classe, não é? Atuarmos de forma conjunta, né? Num momento de tanta turbulência aí, né, no nosso país, em vários segmentos, é importante, é muito legal ver isso, né? Esse movimento que os senhores fazem aqui de atuar em conjunto, né? Então, essa sinergia é muito importante. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, não é? Também a doutora Renata, que intermediou né? Obrigada. Esse encontro, se possível. E eu me proponho a fazer aqui o que eu venho fazendo já há algum tempo, que é compartilhar com os colegas um pouco da vivência profissional, né? Um pouco do que tenho visto ao longo dos anos aí, né? Sempre costumo dizer assim, até já para alinhar expectativas desde logo, não é? Não se tem a pretensão de fazer uma palestra com rigor acadêmico. Também, desde logo, deixo dito que não se trata de uma palestra puramente sobre temas doutrinários, né? Eu sou partidário de uma abordagem pragmática. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, e procuro ter isso na atividade profissional também, que sim, uma formação técnica, uma formação acadêmica é fundamental, isso é basilar,
eu diria que é uma condição necessária para um bom exercício profissional, uma condição indispensável, não é? Porém, ela ainda não é suficiente. Nós precisamos também aliar isso a uma abordagem prática. É claro que a abordagem prática talvez seja um pouco mais difícil de se conquistar, porque não basta a gente frequentar os bancos escolares, isso é algo que a gente tem que ir forjando ao longo da vida, né? Então, na medida em que alguns de nós que já caminhamos um pouco e tenhamos a condição de compartilhar com os colegas ou que estão caminhando ao lado ou próximo a esse conhecimento, acho que é assim que a nossa profissão se engrandece, né? E também mais nos qualificamos para atender os usuários finais da nossa profissão, que são os nossos clientes. Quanto mais a advocacia está qualificada, mais lá na ponta final, os destinatários dos nossos serviços, né, acabam sendo beneficiados, ainda mais nessa seara do direito bancário, em que nós temos aí é bem verdade que temos uma população de desbancarizados, que agora a pandemia deixou isso ainda mais evidente, mas é bem verdade que temos aí milhões e milhões de pessoas com relacionamentos bancários e numa boa medida, relacionamentos não saudáveis, relacionamentos com problemas, não é? E que muitas das vezes demandam uma intervenção de um profissional do direito, uma intervenção adequada. E a gente percebe que, por se tratar de um campo muito grande de atuação, em algumas circunstâncias, infelizmente, a abordagem profissional, em alguns momentos, deixa a desejar. Não vamos entrar aqui nas questões da qualidade do ensino jurídico, não precisamos entrar nessa seara, mas o fato é que, infelizmente, empresas acabam tendo prejuízos, sofrendo problemas que não precisariam sofrer. Bom, então tá bom. Dito isso, mas tentando estabelecer um pouco qual é a linha pragmática, né? Então eu procuro então dizer assim que eu compartilho aquilo que eu sei, não sei tudo, sei muito pouco, né? Mas aquilo que eu sei eu procuro compartilhar. Tenho muito cuidado, eu sempre tenho como inspiração o Humberto Eco, que faleceu agora em 2016, e ele dizia que a internet teve várias virtudes, mas ela também teve a possibilidade de promover o idiota da aldeia a portador da verdade. A internet promoveu o idiota da aldeia portador da verdade, porque todo mundo tem voz, todo mundo tem possibilidade de falar, de se expressar, de escrever, de postar, então, claro que aí se tem de tudo. Então, eu tenho esse cuidado, essa limitação, né? Não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade. Bom, eu não preparei slides, eu só tenho um slide que eu vou compartilhar rapidamente aqui, apenas uma imagem, e eu vou ver como é que eu compartilho aqui, ó. Apresentar agora, é só um slide que eu tenho, uma janela, que é esta daqui, para dizer para os senhores o seguinte, ó, só quero mostrar essa imagem, que eu acho que a doutora Renata acho que já conhece, talvez já tenha visto, né? Os colegas provavelmente ainda não. Esse aqui sou eu. Estão vendo a imagem aí? Só me confirma se estão vendo a imagem aí. Sim, sim. Tá. Este aí, acreditem ou não, sou eu, em 1986, aos 15 anos de idade, né? Eu mostro essa foto para não dizer que eu nasci assim, né? Um dia eu fui jovem, né? Eu mostro até para o meu filho, tá muito parecido, por sinal, com o meu filho aí, né? Esse sou eu, aos 15 anos de idade, em 1986, quando eu entrei no Banco do Brasil, lá como menor auxiliar de serviços gerais. Já se vão 34 anos, né? Então, assim, eu trabalhei no Banco do Brasil até 1995, fui concursado, depois saí, aí fui fazer a faculdade de Direito, aí quando me formei, de uma maneira quase natural, acabei enveredando sempre tive o foco central na área do direito bancário, na grande maioria do tempo advogado em favor de devedores bancários. É bem verdade que também atuo em outros segmentos do direito civil, digamos, né? Até já fiz algumas atuações em outras áreas, mas acabei me direcionando para o direito civil, para o direito bancário. Depois tive a oportunidade de trabalhar, agora vou tirar a imagem, já não vou cansar os senhores com a imagem, só para ilustrar aí. Deixa eu voltar aqui, tá? E depois, já um pouco mais velho do que naquela foto ali, recebi um convite para trabalhar num banco de atacado, que trabalha muito
no segmento agrícola e trabalha muito com questões na área de recuperação de crédito, então com um banco com muitas ações de busca e apreensão, ações de execução, ações as revisionais olhando pelo lado do banco também. Então tive essa oportunidade de trabalhei por um período, depois voltei para a advocacia, que a minha seara é a advocacia mesmo, né? Então eu consigo ter essa visão um pouco ampliada desse fenômeno como um todo. Então, na realidade, assim, a minha história, meu relacionamento com o banco começa até antes, se a gente for buscar, né? Não vou cansá-los com isso, mas na realidade, em 1973, quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe passou no concurso do Banco do Brasil e ela então foi, só que ela foi onde ela foi assumir era numa cidade que ficava a cerca de 300 quilômetros da nossa cidade natal, uma cidade pequena do interior aqui do Rio Grande do Sul, e ela, de uma maneira destemida para a época, hoje a gente olha, né? Ela foi para lá, né? Meu pai ficou morando na cidade que nós morávamos, ela foi para lá, ficamos durante 6 meses morando numa pensão do lado da rodoviária. Acho que essa história a doutora Renata não conhecia ainda. Ficamos morando durante 6 meses numa pensão em 1973, até que ela conseguiu de novo a transferência de volta para nossa cidade lá. Então, na verdade, a minha relação com bancos vem desde a mais tenra idade. Bem, então tá, feito esse introito, eu quero falar com os senhores um pouco sobre o que significam as dificuldades de atuação nessa área, porque eu não sei quantos dos colegas aqui já trabalham com direito bancário, ou já tiveram alguma vivência com isso. O fato é que há um entendimento, uma crença de que a atuação nessa área, principalmente a atuação judicial, né, a discussão judicial desses temas é bastante fragilizada por conta dos entendimentos dos tribunais, né, o entendimento de que não se consegue êxito nas demandas judiciais, que a revisional não vale a pena e tudo mais. E eu vou lhes dizer que, em grande medida, isso sim é verdade, né? Na verdade, muitas das coisas que valiam até alguns anos atrás, hoje já não valem mais, em termos de entendimentos jurisprudenciais e tudo mais, né? A grande discussão que há em torno, talvez do ponto de vista jurídico, uma discussão muito importante em relação à taxa de juros, que é a verba mais expressiva, né? Quanto é que pode cobrar, afinal de contas, né? Doutor, esse juro está muito caro. Às vezes os clientes dizem dessa forma, né? O banco está me cobrando um juro muito caro. Então, o foco, né, claro que a gente pode falar nos juros, mas nos demais encargos também, mas a taxa de juros é a verba mais expressiva. E houve um tempo, sim, né, em que se chegou a ver se obteve várias conquistas judiciais, vitórias judiciais, limitando os juros a 12% ao ano. Há todo um histórico para isso, não é que a gente não vai levantar aqui, mas que remonta lá desde o Código de 16, não é? A questão dos juros legais, enfim. O fato é que a gente tem isso no imaginário, no nosso imaginário, as pessoas, mesmo os leigos, têm essa ideia de que os juros, de que há essa referência dos 12% ao ano. O fato é que já de há muito tempo não se limita. Aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, que é reconhecido como ser um tanto mais progressista, isso até perdurou por um pouco mais de tempo. Eu sei que aí, no estado de São Paulo, a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça é bem mais favorável aos bancos, aos negócios em geral, talvez poderia dizer dessa forma, né? Então isso é ainda mais limitado. O fato é que ao longo do tempo as demais discussões, por exemplo, o tema da capitalização de juros, não é? Capitalizar os juros significa incorporar ao capital. Eu tenho um capital de 100, eu conto 1% de juros, 101. Aí, quando eu incorporo esses juros ao capital, então eu passo a ter um capital de 101. E se eu aplicar 1% sobre 101, eu vou ter, ao invés de crescer 1, vou crescer 1,1. E aí, mais esse valor, a cada novo período, eu vou integrando o capital, os juros gerados ao capital. Essa é a capitalização, anatocismo, juros sobre juros, para efeitos práticos nossos são sinônimos, né? É verdade que essa prática financeira,
A parte de matemática financeira realmente faz a conta aumentar bastante mesmo. E a grande verdade é que, na grande maioria dos casos, a capitalização de juros é aceita, é legitimada pelo Poder Judiciário. As pessoas ficam... Isso gera uma indignação nas pessoas, mas como assim? Isso é um absurdo. A gente pode falar, nós poderíamos falar aqui do que deveria ser, não é? Mas talvez para que a gente possa sofrer menos, para que a gente possa orientar, atender melhor os nossos clientes, é melhor que a gente foque no que realmente é. Então, a grande verdade é que, salvo raras exceções, e quais são as exceções? Bom, em primeiro lugar, financiamento, empréstimo pelo financiamento, contratos de financiamento imobiliário, está previsto inclusive em lei, né, como regra geral, né? Nos demais contratos bancários, somente não se admite a capitalização, se afasta a capitalização, quando o banco não consegue fazer a prova da capitalização. Só que a prova da capitalização, ela ao longo do tempo foi cada vez sendo mais facilitada pelos bancos, né? Ao passo ao ponto, deixa eu até pegar o número da súmula que eu acabei não pegando aqui, ao ponto de haver uma súmula do STJ que diz o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, não precisa estar escrito no contrato, né? Não precisa estar escrito no contrato que os juros são capitalizados, não precisa nem estar escrito, não tem problema. Assim, se tiver lá no campo, lá no formulário do contrato, se tiver escrito lá, e diz assim a súmula: a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva. Eu não vou abrir aqui que ler o texto. Mas o que basta é o seguinte: se a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal, está aprovada a capitalização. Para começo de conversa, talvez 98% da população brasileira não saiba o significado da expressão duodécuplo, né? Nós estamos falando de relações de consumo, né? Em que, em princípio, as pessoas, no nosso país, em que a gente sabe que o nível educacional médio, né, infelizmente, não é elevado. O fato é que essa súmula sequer se endereça para as pessoas, né, naquela ideia, naquela suposição de que todos, ninguém se pode excusar o desconhecimento da lei, né? Então, é uma súmula que garante um benefício em favor dos bancos, garante assim que na grande maioria dos casos vai poder cobrar a capitalização, a gente vai ter muita dificuldade de afastar. Então, são só exemplos para dizer que realmente a discussão judicial, ela guarda fragilidades. Já e isso é um processo que vem sendo construído pelo menos aí ao longo dos últimos 20, 30 anos, né? Quando eu entrei lá no Banco do Brasil em 1986, havia uma campanha, hoje a gente chamaria de endomarketing, né? É uma palavra bonita, uma campanha para os funcionários. Na época não tinha esse nome, uma campanha chamada A Grande Virada. A Grande Virada era o seguinte, porque até 1986, o Banco do Brasil é que administrava a conta Tesouro, do Tesouro Nacional. Ou seja, o Banco do Brasil não precisava se preocupar se ia dar lucro ou prejuízo, porque ele tinha quase como uma ideia de vasos comunicantes. Ele tinha, o Banco do Brasil, se tinha algum déficit, alguma coisa, ele pegava o dinheiro lá na conta do Tesouro Nacional, a chamada conta Tesouro, né? Era ele que administrava e tinha essa liberdade estatutária para ter acesso a essa conta. Então, não precisava se preocupar com eficiência, isso até 1986, porque até os anos 60, o Banco do Brasil tinha as competências que, dos anos 60 para cá, 64 para cá, são do Banco Central, né? Até os anos 60 era o Banco do Brasil que fazia isso. Então, essa administração da conta Tesouro era um pouco um resquício disso. Em 1986 foi cortada cortou esse cordão umbilical. O Banco do Brasil, então, tinha que se sustentar com as próprias pernas, né? Então, assim, a mãe mandou o filho sair de casa, vai para a vida, meu filho, né? E a grande virada, a campanha que tinha a grande virada era o seguinte: se dizia assim que agora, a partir de então, os funcionários, o banco tinha que se virar para os clientes, né? Tinha que dar atenção para os clientes, porque até então o cliente era um detalhe que estava ali, afinal de contas, né? Se quer, se não quer, não quer. E o Banco do Brasil fez a grande virada para se voltar para tratar bem os clientes. Mas por quê? Porque os clientes eram queridinhos,
porque se intencionava fazer o bem. Não, era uma forma de conseguir receitas dos clientes, conseguir que os clientes aplicassem os seus recursos, conseguir fazer dinheiro dos clientes. O fato é que essa postura de olhar para o cliente como uma fonte de receita, eu diria, isso em princípio não tem problema, qualquer cliente que a gente vai atender, a gente espera ter uma contrapartida, né? Mas com uma forma de, talvez um pouco além do limite, talvez assim, uma forma de, talvez quase se aproximando de uma extorsão, né? Esse é um processo que o sistema bancário tradicional veio construindo ao longo das últimas pelo menos 2 décadas aí, não é? Que agora, nessa época que nós vivemos de transformação digital, começa a sofrer alguma modificação, porque estamos observando novos entrantes no mercado, as famosas fintech, todo o mundo das fintechs, que fintech é um guarda-chuva extremamente amplo, cabe muita coisa dentro dessa expressão fintech, mas o fato é que nós estamos vendo aí os bancos digitais, enfim, uma série de outros serviços que começam a colocar em xeque um pouco dessa hegemonia dos bancos tradicionais. Mas o fato é que essa hegemonia, meus colegas, gerou efeitos muito importantes na consolidação dos entendimentos jurisprudenciais, não é? E realmente faz com que a atuação puramente judicial não seja, talvez, tão simples ou tão satisfatória como já foi um dia. E a gente aí precisa pensar num conceito de assimetria de informação. A assimetria de informação, eu quero trabalhar com os senhores aqui em duas vertentes. A assimetria da informação é um conceito que vem da microeconomia, que, de uma maneira muito simples, a gente pode tratar da seguinte forma: 2 agentes que interagem, 2 agentes econômicos, enfim, duas pessoas que interagem, tendem a ter um nível de informação diferente para fazer uma transação. Há um paper, que é um artigo que é considerado seminal, clássico, do Akerlof, que é um economista americano, que ele inclusive ganhou um prêmio Nobel por conta disso. Ele fala sobre o mercado de limões. Limões nos Estados Unidos, limões a gente chamaria aqui dos carros usados, carro bomba, assim, carro usado, né? E ele usa esse exemplo dos carros usados, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama o picareta, não sei se aí também é o camarada que compra e vende carro usado, né? É o picareta de carro, o cara que compra e vende carro usado. E ele usa esse exemplo para dizer o seguinte: olha, eu que vou comprar um carro, eu chego numa loja de carros usados, eu olho, eu não consigo distinguir qual é o carro que é um limão, né, que é um carro bomba, o carro que vai me dar muito problema, ou o carro que está em boas condições. Então, eu olho assim, é tudo igual. Pode ser que um carro esteja muito bom, pode ser que um carro seja uma bela porcaria. Então, na dúvida, eu não tenho informação, eu nivelo para baixo. Eu não vou pagar pelo preço de cima, eu vou pagar o menor preço possível. Essa é a noção, vamos dizer assim, básica dessa noção de assimetria de informação. Isso se aplica para muitas coisas. Uma das dimensões que se aplica a essa noção da assimetria de informações é justamente, vamos falar primeiro, então, dessa noção do que eu tenho chamado de abusividade lato sensu. Já falo um pouquinho mais sobre isso adiante. Nas relações bancárias, por conta dessa postura dos bancos mais tradicionais de ver os clientes como entes geradores de receita a qualquer custo, há um grau de assimetria de informação na medida em que o gerente do banco, os funcionários do banco têm um grau de informação maior, conhecem o banco, enquanto instituição, tem um conhecimento da mecânica dos seus produtos, dos custos dos seus produtos, do custo do dinheiro, e os clientes, de uma maneira geral, alguns mais, outros menos, mas os consumidores, e mesmo aqueles que não se enquadram no conceito legal de consumidor, por não serem especialistas em matérias bancárias, os clientes bancários, de modo geral, têm um grau de informação muito menor. E vamos adicionar a isso também o fato de que, na média, o grau de educação financeira no nosso país é muito baixo. Nós vamos fazer esse meia-culpa, nós não sabemos lidar com dinheiro, nós lidamos muito, isso
de um modo geral, não é? Como regra, não sabemos lidar com dinheiro. E aí tem uma expressão que se usa aqui no interior, né? Não sei se aí os senhores vão conseguir. Os bancos se provalecem. A expressão que é prevalecido, o pessoal costuma dizer aqui no interior. Se provalecer é assim, abusar dessa condição de um conhecimento maior, dessa assimetria da informação, né? O fato é que isso leva, e muitas vezes, a que as orientações dos representantes dos bancos acabem atendendo muito mais aos interesses do próprio banco, das metas que o banco tem para cumprir, do que efetivamente os interesses dos clientes, né? O fato é que, então, muitas vezes, os clientes bancários acabam se enredando em estruturas contratuais, estruturas de garantias, não é? Muito perniciosas, muito ruins para eles, e fica muito difícil depois conseguir, via de regra, fica muito difícil conseguir sair disso. Bom, então, pessoal, essa é uma dimensão. Então, o fato é que temos muitas pessoas com problemas. De um lado, temos muitas pessoas com problemas bancários, com dívidas em aberto, ou então com um histórico de renegociação de dívidas, de pagamento de valores para além do que seria razoável, um acúmulo de débitos, né? Podemos falar também até da questão do superendividamento, que está lá no extremo, né? E essa postura eu tenho chamado de uma abusividade lato sensu, é uma postura abusiva, né? Que a abusividade lato sensu em oposição ao que seria uma abusividade estrito sensu, é a abusividade da taxa de juros, né? Porque o conceito de abuso de direito está lá no Código Civil também, enfim, quando se faz uso de um direito que vai além do que seria esperado, tendo em vista a boa-fé objetiva, enfim, os costumes de um determinado local, né? Quando se faz uso de um direito legítimo de uma forma abusiva, se usa além do que seria usar além, abusar tem essa noção. Então, a gente pode pensar numa ideia de juros abusivos como a abusividade estrito sensu, e essa postura mais dos bancos de acabar construindo situações difíceis de ser solucionadas com a abusividade lato sensu. Claro, né, pessoal, vamos também ter clareza que muitas vezes, mesmo que não se configure isso que eu chamo de abusividade lato sensu, é claro que a gente não pode esquecer também que muitas vezes cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu vejo situações de clientes que poderiam ter feito escolhas melhores e evitar um grau de endividamento às vezes desesperador. Eu estou tendo uma pessoa agora que está funcionária, servidora pública, com uns vencimentos muito bons, e que foi se deixando levar por essa situação, um consignado aqui, outro consignado ali, não tem mais consignado, então um empréstimo para descontar na conta corrente, e aí faz o adiantamento do imposto de renda. Bom, chegou num ponto em que simplesmente 100% dos vencimentos dessa pessoa estão sendo retidos pelo banco, né? Aí nos procurou de uma forma desesperada, conseguimos, esse caso no estado do Rio de Janeiro, conseguimos uma liminar, e a juíza disse assim, em outras palavras, a juíza disse assim, olha, não sei o que parece que eu estou vendo a juíza pensando assim, olha, fulana, não sei o que é que tu fez, não sei como é que tu chegou nesse ponto. O negócio é o seguinte, eu vou te dar essa liminar aqui, vou dizer para o banco, ela fez uma liminar, fez um raciocínio lá de modo que vai liberar cerca de 50% dos vencimentos para a pessoa. Vou te dar essa liminar aqui, banco, tu só desconta esse aqui tu não desconta, tá? Mas agora é o seguinte, vou dar a liminar e estou intimando a autora para esclarecer, me traz mais informações como é que chegou nessa situação, né? Porque realmente chega a ser enlouquecedor. Aí também temos o comportamento oportunista, não é? Principalmente aqui no meu estado, havia um tempo em que sim, havia um abuso importante, porque as pessoas financiavam um carro de luxo, às vezes pagavam uma prestação, pagavam duas,
ingressava com uma revisional, conseguia uma liminar, rodava, inclusive o banco não podia nem fazer busca e apreensão, rodava com o carro, às vezes 2, 3 anos, tempo que durava o processo judicial, acabava o processo, às vezes ganhava, às vezes perdia, ia lá e fazia uma devolução amigável com quitação da dívida. Então, esse comportamento abusivo também ocorre por parte, ainda ocorre, né, por parte dos clientes, a gente tem que fazer esse equilíbrio. E aí isso nos leva à segunda abordagem da assimetria da informação que eu havia mencionado para os senhores. Uma das razões pelas quais, muitas vezes, no judiciário, e por enquanto estou só falando do problema, tá, pessoal? Só para marcar aqui, pelo que me deram mais ou menos 1 hora para falar. Eu até tinha dito para a doutora Renata, ainda bem que não me limitaram, porque esse assunto, se deixar, eu fico falando 4, 5 horas, tá? Então, assim, se quiser ficar 1h30, fique à vontade. Não, mas eu tô assim, organizando para falar em torno de 1 hora, tá? Até para ter espaço para a gente conversar. E por favor, tá? Se nesse meio tempo, eu até vou olhar o chat aqui. Nesse meio tempo, olha, agora eu estou olhando aqui, o doutor Gilberto está com a gente aí também, querido, seja bem-vindo. Está aqui. A Lucinéia. É mesmo, legal, Aí. Querida aluna, muito, muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, assim, até dizer isso, pessoal, se vocês quiserem alguma intervenção, por favor, tá? Não precisamos esperar o final, mas assim, eu me programei para falar em torno de 1 hora, até para também dar o espaço para a gente poder trocar, tá? Eu acho que, enfim, o conhecimento se dá na interação, não tem pretensão de eu ser o detentor do conhecimento. Mas só para dizer para vocês, eu estou ainda falando do problema, tá? Tô naquilo que eu organizei para falar, estou falando na parte do problema. Então, não saiam correndo ainda, tá? Porque depois vai ter a segunda parte, tá? Bom, deixa eu voltar aqui na minha anotação. E isso nos leva, então, a essa noção, outra dimensão da assimetria da informação, que é o seguinte: tudo aquilo que chega... Imagina, em São Paulo, certamente não é diferente, talvez seja mais ainda, né? Nós vivemos um processo de massificação do Poder Judiciário. Claro, agora, nesse ano da pandemia, está tudo diferente, tá? Mas, como regra geral, né, a gente vive o judiciário... nosso judiciário é massificado, nós temos uma série de ações de massa. A ação revisional é uma das clássicas, tidas como ações de massa. As pessoas acorrem muito ao judiciário, né? Na verdade, já nos últimos anos se desenvolveu todo um mercado do copia e cola, né? Aqueles que são meus alunos sabem da minha opinião, da opinião que eu tenho quanto aos modelos, né? Eu defendo, que o instrumento por excelência do advogado é a palavra, tanto a palavra escrita quanto a palavra falada. Então, quando a gente simplesmente reproduz um modelo, a gente está abrindo um pouco da mão da essência da nossa atividade, né? Nada contra quem precisa de um modelo, mas enfim, é importante que a gente trabalhe a nossa autonomia profissional. Bom, o fato é que a nossa autonomia profissional é a autonomia intelectual. O fato é que o copia e cola facilitou muito a vida e o Poder Judiciário como é que é a palavra? Inundado, não é, de uma série de petições. O juiz recebe, às vezes, ajuizados que recebem 100, 150 revisionais por dia, não é? E é muito difícil, para o mais bem estruturado que esteja o serviço judiciário, em alguns lugares mais, outros menos, né? E a gente tem que reconhecer essa dificuldade, inclusive, de escassez de recursos, mas, enfim, é muito difícil para o julgador e para os seus assessores, sua equipe, separar o joio do trigo, né? Entender, conseguir identificar quem é aquela família que está ali desesperada, realmente precisando de uma tutela jurisdicional de urgência, daquele camarada que se atrapalhou, podia ter feito diferente, e do vigarista, né? Do cara que está dando um golpe na praça mesmo, porque também tem isso, o camarada está com o nome limpo, vai lá, abre conta em 10 bancos, faz operações em 10 bancos, né? Isso era mais comum até antes. Eu, quando dava lá na graduação, tinha um determinado momento que eu dizia assim: pessoal, hoje vou ensinar vocês a dar um golpe. O pessoal arregalava o olho, assim, né? Mas esse é vamos dizer assim, um instrumento de retórica para chamar a atenção disso, né? Porque tem um vigarista que dá o golpe na praça, mas vai lá, faz cadastro em vários bancos, toma as linhas de crédito e depois, não consigo pagar. A gente tem que ter essa coisa. Então, o julgador tem dificuldade de identificar isso, né? De saber quem... até porque, como as petições são todas muito iguais,
né? O cara não consegue ler ali, entender o que está acontecendo, enfim. E aí, na dúvida, é a história do mercado dos limões, dos carros lá, né? Eu olho aquele monte de carro, assim, usado, eu não consigo saber qual é o bom, qual é o ruim. Eu vou botar vou nivelar por baixo, vou botar o preço por baixo, né? Então, é muito comum que as decisões sejam, a gente pode falar, né, se fala na jurisprudência defensiva, se fala, enfim, daqui a pouco, na dúvida, né, acaba se sendo um pouco mais rigoroso. Então, são todas essas dificuldades que a gente tem na atuação na atuação puramente jurisdicional, né? E a gente acrescenta a isso também, até com um elemento de concorrência nessa história toda, aquilo que eu chamo do problema dos mágicos. Os mágicos são aqueles, alguns são colegas, alguns nem colegas são aqueles que prometem os resultados, né? Aqueles que eu vejo, até mesmo aí no estado de São Paulo, às vezes a gente vê algumas empresas que, na verdade, por trás, a gente se sabe disso, né? Eu sei que a OAB aqui também, e aí certamente procura combater isso, mas isso é uma questão muito forte, que são algumas empresas que prometem resultados, ou mesmo, né, colegas que prometem resultado, e todo mundo sabe, é um princípio ético, o advogado não pode prometer resultado, né? Mas é aquilo que um antigo professor meu chamava os mágicos, né? Aquele cara que vem com uma solução mágica, que promete, que vai solucionar, vai resolver, né? E até mesmo nessa área, as pessoas que prometem resultados o fazem porque eu consigo até entender, porque em muitos casos, sim, é possível, né, se obter descontos muito bons, 80%, 90%, né? Quem acompanha minhas aulas lembra que eu coloco lá, com a devida proteção da identificação, né, uma proposta que eu recebi em nome de um cliente com desconto de 99%, 99% de desconto ativo. Então, claro, isso existe, né, só que não é em todos os casos, né, então eu imagino que esse pessoal promete, né, alguns casos conseguem resolver, os outros não conseguem, e fica tudo por isso mesmo. Bom, muito bem, então esse é um outro problema a mais para a gente falar. Bom, então agora que eu já assustei todo mundo, assim, já deixei todo mundo meio, talvez, desesperançado, não sei deixa eu ver se caiu a audiência, até não caiu muito, né, talvez, então o pessoal está aí, né, eu quero falar para os senhores que a coisa não é terra arrasada, há sim oportunidades, né, há sim uma possibilidade de fazer um bom trabalho, enfim, de prestar um serviço digno para os nossos clientes, e por conta disso também é possível, vamos dizer assim, é possível sobreviver dessa área, é possível ter também a justa contrapartida pela atuação nessa área, desde que se saiba como trabalhar, desde que se compreenda, e aí nós temos muito forte, né, isso está na nossa formação jurídica, né, nós aprendemos, fora os colegas que vão para a linha do contencioso, para outros segmentos, mas nós aprendemos muito forte, é muito forte na nossa cabeça o paradigma de que a gente resolve as questões no Poder Judiciário. Nós aprendemos processo, né? Eu tenho especialização em processo civil. Até um reparo ali acho que na minha apresentação na formação, eu fiz especialização em processo civil, fiz um LLM. LLM é um nome chique para especialização, né? É um Masters of Law, mas LLM é uma pós-graduação, uma especialização em Direito dos Negócios, que foi muito legal, e fiz um mestrado em Direito Contratual, né? Por que eu estou falando isso? Agora eu me perdi porque eu estou falando isso, mas enfim, falando vou retomar aqui porque eu me perdi porque eu estava falando isso. Falando aqui sim, lembrei, do processo civil, né? Então, a gente tem essa ideia de que resolver um problema de um cliente é entender o problema dele, encaixar fazer a concreção no suporte fático ali, né? E montar uma ação bem montada, botar no Poder Judiciário, botar para girar na máquina do Judiciário e sair do outro lado lá uma decisão favorável para o nosso cliente. É isso como regra que a gente aprendeu. Só que o exercício da advocacia, colegas, é muito mais amplo do que isso. Exercer a advocacia não implica simplesmente entrar com um processo. Especialmente aqui na área bancária,
e fala aqui um colega dos senhores que já foi bancário em mais de uma oportunidade da sua vida profissional, especialmente na área bancária, a gente lida com a outra parte, que são os bancos, são instituições que têm no seu DNA a busca por soluções que se possibilita sair do Poder Judiciário, né? Para nós, advogados, a lógica do processo é muito importante. Para os bancos, a lógica é muito mais importante a lógica da recuperação de crédito, a lógica da gestão do portfólio. E isso nos abre oportunidades maravilhosas, né? Porque, como eu sempre costumo dizer para meus alunos, isso não significa que a solução para os problemas dos devedores bancários prescinda ou elimine a necessidade da discussão judicial. E muitas vezes, sim, vai ser necessário, sim, fazer a discussão judicial, mas quando a gente consegue integrar essa atuação jurisdicional também a atuação que a gente chama de estratégica no relacionamento com o banco, em busca da construção da solução para o nosso cliente, aí é que, entre aspas, a mágica acontece. Aí é um outro tipo de mágica, não é aquele mágico lá que vai prometer resultado, mas entre aspas, o mágico de Oz aqui que aumentará as chances de construir a solução para o problema do cliente. Por quê? E aí, pessoal, marquem isso. Não dá para abrir mão do processo judicial, tá? Deixa com um pontinho marcado aí, fica segurando isso. Mas a atuação negocial, a via negocial, em muitos casos, leva a que se obtenha um resultado muito mais favorável do que se a gente tivesse ganho tudo no processo judicial. Agora, e aí vem um ponto que talvez favoreça a nós advogados, né? Enfim, é da circunstância do negócio. O fato é que a discussão judicial, a possibilidade de obtenção de êxito num processo judicial, influencia as políticas de negociação dos bancos. Tá? É muito comum que os bancos tenham, isso é regra geral, que muda talvez de política de um banco para outro, mas a regra geral é que os bancos têm a carteira, que se chama carteira de cobrança administrativa e carteira de cobrança jurídica. Tá? Deixa eu só dar alô para a doutora Manuela, que chegou aqui também, que legal, está aí com a gente. A Milena também, que legal, sejam todos bem-vindos. Então, existe a carteira de cobrança administrativa, a carteira de cobrança jurídica e, colegas, as políticas, as alçadas, a maneira de tratar os casos que estão na carteira jurídica é diferente do que está na carteira administrativa. Por quê? Por uma coincidência? Não, porque banco trabalha com estatística, banco trabalha com previsibilidade, com probabilidade. Então, se tem muito claro que, apesar de muitas das discussões judiciais favorecerem aos bancos, se trabalha com a noção de que aqueles casos que estão na carteira da cobrança jurídica tendem a ser mais demorados para resolver. Em alguns casos, há, sim, vitórias judiciais, né? Já depois vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tem uma outra noção muito importante, é que os bancos cometem muitos erros. Então, o fato é que o tratamento dos casos que estão no jurídico acaba sendo diferente. Isso isso que leva, isso na verdade é um incentivo perverso, tá? Talvez isso seja o que justifica, e a maioria das pessoas talvez não tenha essa percepção, ou alguns colegas talvez tenham, mas é isso que acaba justificando que haja tanta demanda judicial, muitas delas talvez até com pouca chance de sucesso, né? Mas porque o fato é que, em havendo uma demanda judicial, muitas vezes se consegue uma composição melhor. E aí, e fala alguém que já foi gestor de banco, muitas vezes, pelo simples fato de haver uma demanda judicial, mas também porque há situações em que o banco consegue fazer construir uma previsibilidade da possibilidade de perder o processo judicial. Que o banco comete muito erro, o banco perde documento, o banco coloca indevidamente no Serasa, geração indenizatória,
Enfim, em algumas circunstâncias perde até prazo, né? Porque isso é uma outra questão que também refoge um pouco do nosso tema aqui, mas está relacionado, que é advogar para banco, salvo raras exceções, é algo que o escritório que advoga para banco tem que ter uma gestão de custos incrível, porque é muito achatada, a remuneração é muito achatada, a remuneração para os escritórios que prestam serviço para banco é muito achatada. Então, o que acontece é que muitas vezes se estabelece o que se chama de capacity, que é o número médio de processos que cada advogado é responsável, é muito alto. Então, o nível de qualidade acaba baixando. Então, eventualmente, se perde um prazo aqui, outro lá. Bom, os bancos têm seguro que cobre essa responsabilidade, eles se acertam. Os escritórios têm seguros que cobrem essa responsabilidade, os bancos exigem, né? E eles se acertam. Mas o fato é que para nós que somos aqui atendendo aquele determinado cliente A, B ou C, isso acaba nos beneficiando, né? Então, esse é um dos aspectos, mas para além disso, então vejam, esse é um ponto que a gente sempre coloca, não possibilita que simplesmente se trabalhe apenas na abordagem negocial. A abordagem negocial é fundamental, não se pode abrir mão. É aquilo que a gente também chama de as soft skills, né? As habilidades mais sutis, a habilidade de negociação. Por sinal, essas são as ditas habilidades autocompositivas, são habilidades que cada vez mais se faz necessário no exercício da advocacia. Isso é uma tendência geral, não é só do direito bancário, isso é algo que vem se observando nos últimos tempos, né? Nos cursos de graduação vem se falando cada vez, já há disciplina de mediação, que é uma abordagem absolutamente específica, né? A disciplina de negociação, de conciliação. Então, isso é um movimento que o exercício da advocacia, de uma forma mais ampla, começa a ver, mas especificamente aqui, na área do direito bancário, já desde há muito tempo se faz necessária, mas isso não tem como simplesmente se trabalhar, a pessoa ser um simples negociador, precisa integrar essa dimensão jurídica. Mas, bem, olhando na dimensão da negociação, aí a gente começa a entender que há oportunidades muito boas, e um dos pontos, uma das noções, quando a gente fala então daí da negociação, do atuar estratégico, uma das noções que a gente gosta muito de trabalhar é compreender, identificar como está o equilíbrio de forças na relação entre o banco e o cliente. A gente tende a achar que o banco e realmente são detentores de muito poder, não é? No Poder Judiciário está bem claro isso. A gente em outros fóruns a gente já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre como funciona o lobby dos bancos no Poder Judiciário. Não necessariamente significa que lobby seja algo ilícito, pode ser um lobby ilícito, mas o fato é que os bancos têm condição de fazer um lobby mais favorável, né? Tudo isso é verdade. Então a gente tende a achar que os bancos têm um poder muito grande, porém, na singularidade do caso concreto, muitas vezes toda essa força fica inócua. Então a gente tem que ter a capacidade, enquanto advogado que atua em dívidas bancárias, de compreender essa relação de forças. Então, muitas vezes, por exemplo, a questão da estrutura patrimonial. Se se trata de um contrato que não conta com uma garantia, seja uma garantia real, seja uma garantia fidejussória, a garantia fidejussória às vezes é mais problemática que a garantia real. Por quê? Porque a garantia fidejussória significa, eventualmente, uma fiança, um aval, dependendo do tipo de contrato. Nós vamos trabalhar aqui, não vamos entrar no detalhamento, vamos trabalhar aqui na garantia fidejussória de um modo amplo, seja avanço, seja fiança, seja aval, o codevedor, né? Essa, às vezes, é mais problemática. Por quê? Porque essa figura, às vezes, é um parente, é um amigo próximo, né? Que esse camarada não pode ir para o Serasa, ou ele tem um patrimônio. Então, às vezes, é mais problemático para o devedor que conta com uma garantia fidejussória que conta com uma garantia real. Mas muitas vezes um contrato não conta com uma garantia, seja real, seja fidejussória, e
E aquela pessoa que está com aquela dívida também não tem um patrimônio passivo de penhora. Já houve circunstâncias de pessoa chegar no meu escritório, diz um amigo meu assim, pronto, tá, mas tu falou isso para ele depois que ele assinou o contrato ou antes ele assinou o contrato? Um amigo meu brincalhão. Que é o seguinte, pessoal, o camarada chega desesperado, não, eu tô devendo, doutor, tô desesperado, tô devendo aqui, tô com esse problema. Tá, meu filho, vamos ver uma coisa aqui. O que tu tem de problema? Não, eu tenho a minha casa, doutor, minha casa. Não, a tua casa o banco não vai te dar, a tua casa é empenhorável. Ah, eu tenho meu carro, doutor. Ah, o teu carro, como é que é o teu carro? Não, meu carro é o seguinte, doutor, eu dei aqui uma entrada de, sei lá, de 3 mil reais, financei 60 vezes, já paguei 5 parcelas. Eu digo, meu amigo, vou te contar uma coisa, esse carro não é teu, esse carro é do banco. Não tem, mas é o meu carro. Não é o seu carro, não tem o carro, né? Então, então, assim, essa pessoa, muito embora ela seja muito desesperada, que não vai perder a casa dela, né? Tá, tudo bem, vai perder a posse do carro, talvez vá perder a posse do carro, e acabou, né? E está devendo lá, nesse caso, era uma pessoa que devia lá em alguns contratos, que foi, enfim, teve todo um histórico que chegou a isso, devia mais de 300 mil reais. Eu disse, olha, meu amigo, vou te dizer uma coisa, tá, eu tô aqui, nós estamos falando entre colegas aqui, eu tô até, né, já passaram uns minutos, eu até já relaxei um pouco na formalidade com os senhores. Mas, claro, eu falei de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né? Eu estou aqui falando para vocês assim. Né? Eu disse, olha, quem está com o problema maior é o banco, não é você. Né? Quem tem o problema, meus alunos que estão aqui, eles acabam ouvindo as piadinhas que eu vou repetindo, mas como tem colegas que estão me ouvindo pela primeira vez, né, vou me permitir contar. É aquela velha história do camarada que estava com ele tinha uma dívida para pagar no dia seguinte e não tinha o dinheiro. A doutora Renata já ouviu essa história. Tinha uma dívida para pagar no dia seguinte e não tinha o dinheiro. Ele estava muito preocupado. Chegou à noite, não conseguia dormir, rolava na cama. Eu tenho que pagar, o camarada amanhã não tem dinheiro. Chegou 3 da manhã, ele levantou o telefone e ligou para o camarada. Disse, ô, fulano, o camarada estava dormindo 3 da manhã, tomou um susto. O que houve? Não, eu estou te ligando para dizer que amanhã eu não vou te pagar. Pô, mas que tá me ligando às 3 da manhã para dizer isso? Porque eu não falou isso amanhã de manhã? Não, é que agora eu vou dormir e quem não vai dormir é você. Né? Então, é mais ou menos isso. Em algumas circunstâncias, quem tem que perder o sono é o banco e não o cliente. Claro, né, pessoal? Claro. Vamos lá. Daqui a pouco a pessoa ficou em atraso, vai para o Serasa. Tem pessoas que nunca tiveram o nome negativado. É um constrangimento. Para algumas pessoas para outras pessoas não é. Ficar devendo tem um constrangimento de receber ligações telefônicas insistentes, ter esse grau de incerteza, né? Sim, é verdade. Mas se a gente consegue ter uma abordagem objetiva, tudo bem, ficou devendo, vai ficar ligando, vai ficar incomodando, importunando, né? O que o banco vai tirar dessa pessoa? Como é que o banco vai satisfazer o crédito dessa pessoa, né? Ah, professor, mas então, mas isso é muita sacanagem, muita vigarice, o banco tem que receber, agora não vai pagar. Não, tudo bem, podemos fazer o juízo de valor que você quiser fazer. O que eu estou propondo aqui é olhar a coisa do ponto de vista objetivo, né? Isso reequilibra as forças nessa relação e é o que muitas vezes possibilita, não é, que o banco conceda desconto de 90%, né, de 80%, 90%, né, para resolver o problema, né? E vejam, pessoal, a gente pode falar com tranquilidade, tá? A gente não precisa ter pena dos bancos. A gente não precisa. Ah, mas coitadinho, puxa, ele vai receber só 10% que pagou. Mas olha só, o camarada, ele está devendo aqui 15 mil de cartão de crédito, 5 mil é juros, 10 mil foi que ele comprou mesmo, ele comprou. A gente fez um acordo agora essa semana, que foi mais ou menos por aí. Era uma dívida que envolvia cartão de crédito, cheque especial, né? E era 200 e tantos mil reais, acertamos por 20 e poucos mil reais. Campanha de final de ano que, né, acontece nos bancos. Né? E só de capital, só o que a pessoa tinha gastado era mais do que isso. Né? Poxa vida, mas então o cara gastou, né? Gastou e o banco vai assumir o prejuízo? Vai assumir o prejuízo e não tem problema, os bancos não põem para perder. Já está computado, nós temos um dos maiores spreads do mundo, o ROI, o retorno sobre o investimento, a taxa média do retorno, vamos simplificar, a taxa média de lucratividade dos bancos no nosso país equivale ao dobro
da média mundial. Isso saiu uma reportagem na revista The Economist um tempo atrás sobre isso, né? A capa da revista Economist, não era capa, desculpa, não era capa, mas vamos dizer, a chamada da reportagem era traduzindo, era uma coisa assim: os bancos brasileiros, eles se dão bem na boa e na ruim, não importa o tempo que está, não importa se está chovendo, fazendo sol, a média de lucratividade dos bancos brasileiros é superior ao dobro da média mundial. Né? Então, assim, esses descontos de 90% já estão contabilizados. Né? Só para vocês terem uma ideia, tá? Agora, para o ano de 2020, por conta da pandemia, existe uma coisa chamada provisão. Provisão é um conceito que vem da contabilidade, tá? Enfim, todas as empresas precisam fazer isso, que é provisão para possíveis perdas. Né? Na área bancária, se fala provisão para crédito de liquidação duvidosa. Então, os bancos são obrigados, pela regulação do Banco Central, enfim, a provisionar, a fazer alguma previsão do que não virá a ser pago na implemento e guardar, reservar um pouquinho de dinheiro para cobrir essa possível perda futura. Essas são as provisões. E aí tem uma resolução 2682 lá do Banco Central que estabelece os percentuais mínimos de provisão por faixa de atraso e tal. Isso é o mínimo que o banco tem que provisionar, mas os bancos são livres, segundo o seu livre-arbítrio, a sua gestão, provisionar mais. Aquele é o mínimo, pode provisionar mais. Os bancos não gostam de provisionar, que provisionar de maneira simples significa diminuir o lucro, é menos dinheiro que pode emprestar, menos dinheiro que pode ganhar. Então, os bancos procuram ficar no limite da provisão. Este ano de 2020, por conta da pandemia, a soma do provisionamento dos principais bancos, nós que são 5 grandes bancos, né? Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, né? Esses 5 bancos provisionaram a mais a quantia de 52 bilhões de reais. Isso não é pouco dinheiro, isso é muito dinheiro até para banco, né? 52 bilhões. O que significa isso, pessoal? Por conta da pandemia, da crise econômica, tudo que está posto aí, os bancos, cada um fez a sua estimativa, essa é a soma, tá? Do mercado, tá? Eles provisionaram, eles já reservaram nos seus balanços, eles já se prepararam para perder 52 bilhões de reais, né? E eu que já atuei em banco, assim, eu sei que essa coisa de provisão é muito complicada, porque assim, a exigência que se faz é que se procure provisionar o mais próximo possível da realidade. Então, é ruim, por exemplo, provisionar 52 bilhões e perder só 10 bilhões. É ruim isso, né? Assim como é ruim provisionar 52 bilhões e perder 100 bilhões. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Essa provisão que se faz, ela via de regra, ela está muito próxima do que realmente acontece. Então, os bancos já sabem, e eles estão isso é uma informação de uns meses atrás, né? Eles estão realizando essa provisão, eles estão fazendo acordos, fazendo negociações, ou simplesmente jogando para prejuízo esse montante de 52 bilhões de reais. Então, assim, os bancos, mesmo quando perdem dinheiro, eles fazem isso de forma planejada. Claro, só se vê um tsunami, uma coisa ainda mais absurda do que a pandemia. A pandemia já está precificada. Aquilo que foi um susto para todo mundo, o mercado como um todo já está se reorganizando e não é diferente com os bancos, tá? Então, assim, a gente não precisa ter pena disso, tá? Então, assim, os bancos estão preparados para nos receber, para negociar, tá? Os bancos, essa é a linguagem que os bancos falam. E o nosso trabalho enquanto advogados é nos capacitarmos para entender, então, essa relação de força, entender quais são os riscos patrimoniais dos nossos clientes, qual é a estratégia mais adequada para a gente adotar, e também entender quais são as discussões judiciais que são viáveis de se fazer, né? Dá para entrar com as novas? Claro, dá, na grande maioria das vezes dá, mas a gente precisa saber o que vai alegar, precisa conhecer, não vou entrar nesse detalhamento aqui, mas precisa saber que existe lá no Banco Central um lugar lá para a gente pesquisar a taxa média de juros. O Banco Central colhe informações do mercado e disponibiliza para consulta a informação sobre a taxa de juros média do mercado, que o Poder Judiciário, por sua vez, toma como referência essa taxa de juros média que o Banco Central apura para identificar se, no caso concreto, há abusividade ou não. Se há situações, se a gente pegar aqui casos extremos, caricaturas extremas, né? Crefisa, Agiplan,
são instituições financeiras que chegam a cobrar 10 vezes acima da média do mercado, né? Tem até ação civil pública contra essas instituições, tem a atuação do Ministério Público, né? Então, eu não sei que nome dá isso, pessoal. Sinceramente, não sei que nome dá isso, né? Então, claro, esses são extremos, né? Mas há situações também com taxas de juros que são 2, 3, 5 vezes acima da média. Como regra, se considera a taxa de juros abusiva aquela que é uma vez e meia, 2 vezes acima da média, talvez 3 vezes acima da média. Até onde eu me lembro, no Tribunal de São Paulo, acho que está algo em torno de 2 vezes acima da média, já é considerado abusivo. Não sei se algum colega tem a informação mais recente, mas eu acho que é por aí, né? Então, sim, mesmo o Tribunal de São Paulo consegue considerar abusividade, se bem que há decisões que trabalham com a ideia seca, pura do pacto assunto servanda. Bom, tu contratou, tinha ideia qual era a taxa de juros, bom, tu resolveu se obrigar, livremente se obrigou parece que nós estamos lá no século XIX, né? Livremente se obrigou a pagar 10 vezes mais do que a média de mercado, então tudo bem, azar é teu, né? Deve ter achado que era uma coisa boa. Também existem decisões como essa, mas como regra, por exemplo, eu tenho notícia que no estado do Espírito Santo se considera 20% acima da média já como abusivo, tá? Bom, seguindo nessa linha, eu já aviso os senhores que eu começo a encaminhar mais para o final, mas eu quero só deixar ainda nesse ponto deixar essa mensagem de que sim, é possível trabalhar com êxito nessa área, desde que se adote uma abordagem estratégica adequada, desde que se compreenda que não vai se resolver tudo dentro do Poder Judiciário, desde que se compreenda que a gente funciona muito mais aí como um consultor, como um assessor jurídico dos nossos clientes, né? Até para aconselhá-los naqueles... Assim como eu disse para esse cliente que eu falei há pouco, olha, fica tranquilo, tu está achando que tem um problema enorme, o teu problema é bem menor, a gente tem que ter lucidez também para a situação contrária, para orientar o cliente naquelas situações em que ele talvez não tenha se dado conta de que ele tem sim um problema grande e que ele tem que fazer concessões igual um outro cliente, que é o outro extremo, que esse exemplo eu também contei, porque é um caso mais ou menos recente, para os alunos que estão aqui já contei, de um camarada. Eu fui procurar depois de 15 anos de tramitação de processo, quando a água já estava passando do pescoço, havia um imóvel penhorado que valia aí cerca de 8 vezes o valor da dívida, era um processo de execução, já estava ali aos 48 do segundo tempo, e aí eu fui contratado, a gente conseguiu identificar uma questão processual, né, na avaliação do bem, enfim, cavoquei lá uma história de nomeação do perito, e nunca aparecia o perito, e não, enfim, botar um entrave, que se construiu daí uma situação para se fazer uma composição que o banco aceitaria à vista, algo em torno de 30% a 40% do valor do débito à vista, né? Então, o trabalho que teve que se fazer, mais do que negociar com o banco, foi negociar com o cliente, né, para que ele entendesse que sim, aquele é um... Então, essa é uma habilidade que nós, advogados, temos que ter muito forte também, né, de compreender, muitas vezes, porque nesse caso o cliente se achava injustiçado, uma coisa que tinha lá atrás, um negócio que começou lá nos anos 90, se achava injustiçado, né, não achava certo pagar aquilo, doutor, isso é um absurdo. Mas meu amigo faz 25 anos, já foi. E outro, o que interessa agora, tudo já se discutiu, tudo que a gente discutir, que tem o seguinte, eles estão com a tua área penhorada, eles vão vender por 50% do valor da avaliação da área, vão se satisfazer do crédito e vão te devolver o troco. É muito melhor fazer o seguinte, pega um dinheiro, paga essa conta aqui, depois se tu quiser vender a área, vende, vai te sobrar muito mais dinheiro. Enfim, estou falando de uma maneira simplificada, a grande mensagem para o cliente foi essa. Então a gente tem que ter lucidez também de orientar o cliente a fazer concessões quando a situação assim indica, né? Então, assim, tem sim muitas possibilidades aqui, e vejo, então, a mensagem é que o papel do advogado vai além do litígio, né? Essa é, inclusive, uma forma um tanto peculiar de se prestar uma advocacia consultiva, né? E na medida que a gente consegue solucionar mais e mais casos, a gente também consegue exercer essa dimensão da advocacia como promoção de cidadania, né? Devolver dignidade para as pessoas que às vezes estão numa bola de neve que não acaba nunca mais, né? Aquela dívida interminável. Então, assim,
dá satisfação ver que muitas vezes a gente acaba devolvendo dignidade para as pessoas, com um caso que a gente está aí em São Paulo, também eu vou me lembrando dos casos de uma servidora pública com super endividamento, devendo mais de 600 mil reais, uma servidora pública com vários bancos, por conta dessa loucura, até acho que o doutor Gilberto não está mais aqui, escreveu um texto outro dia sobre crédito. Crédito é veneno ou remédio, um texto muito interessante do doutor Gilberto. E a gente também obteve uma liminar agora, e ela está voltando a receber o vencimento dela, e a gente está agora voltando a reorganizar um pouco da verdade. Então, isso não tem preço, né? E já encerrando o último ponto, que é mais breve, eu não posso deixar de falar, já dei algumas pinceladas, né? O fato é que assim, o mercado bancário, o mercado financeiro está experimentando uma verdadeira revolução. Isso não é assim, não é que está vindo, é que já veio, já está aí, né? A transformação, o mundo da transformação digital, isso que a gente tem falado na pandemia está evoluindo muito. O uso da tecnologia nos serviços financeiros está modificando essa dinâmica toda, as famosas fintechs, né? Algumas manifestações mais claras desse movimento de mudança, a gente começa a ver, todo mundo, né, certamente já viu isso, né, estava na mídia, deve estar na sua vida. Uma manifestação é o Pix, parece uma coisa singela, mas o sistema de pagamentos instantâneos deverá mudar, inclusive, influenciar, entre outras coisas, a relação das maquininhas de cartão de crédito, né? Esse é o mercado que está se influenciando, diminui as tarifas para os bancos, tendem a ter que ser mais competitivos, né? Essas próprias novos entrantes com soluções novas, está vindo uma coisa chamada Open Banking, capitaneado pelo Banco Central. Deixo como sugestão para os colegas ficarem atentos a esses movimentos, né? Que certamente haverão de influenciar, e a gente tem que estar atento, porque nessa noção de a gente prestar também uma consultoria qualificada na seara bancária, muitas vezes o encaminhamento para a solução, ao invés de enfrentamento judicial, é orientar o cliente para buscar uma portabilidade, por exemplo, né? E serviços que estão surgindo agora que vão surgir com o Open Bank, a possibilidade, na medida que eu sou titular dos meus dados bancários, todo o meu histórico lá no Bradesco, eu fui cliente do Bradesco durante muito tempo, consegui me livrar do Bradesco, hoje só tenho conta em 3 bancos digitais hoje, né? E faço tudo e sem tarifa nenhuma, né? E consigo fazer minha vida ali. Mas todo o meu histórico da minha relação com o Bradesco, aquilo lá é meu, está lá guardado no Bradesco, mas é meu. Então eu posso pegar aquelas informações e botar no mercado, disponibilizar para outros agentes do mercado para identificarem produtos mais baratos para mim, por exemplo, né? Que vão me gerar soluções. Se eu vou querer comprar um apartamento financiado, por exemplo, se o mercado tem acesso a esse meu histórico de crédito, talvez eu consiga uma condição mais favorável. Resolve aquele problema da assimetria da informação, que a gente já falou aqui em mais uma oportunidade hoje. Na medida que diminui a assimetria da informação, diminui o custo, isso aumenta a concorrência. E nós vivemos num mercado que está da forma como está hoje, porque não tem concorrência. Esses 5 grandes bancos dominam de 85% a 90% do mercado. Os números modificam. Alguns anos atrás a gente falava em 60%, 65%. Há pouco tempo atrás se falava em 80%, hoje já se fala de 85% a 90% de todo o mercado bancário está em 5 bancos, né? O mercado de crédito brasileiro está algo em torno de 3 trilhões de reais, né? Esses 5 bancos têm de 85% a 90% desse mercado, não só do mercado de crédito, mas os depósitos são outros números, mas enfim, é muita concentração, esses caras são muito fortes, esses caras não vão ceder muito facilmente, mas o fato é que tem coisa nova no ar, e a mensagem final desse ponto que eu trago é assim, quem pretende atuar nessa área, no mínimo, tem que estar atento, tem que estar com as antenas ligadas, informado para essas mudanças que estão ocorrendo, porque daqui talvez ano que vem, se a gente tiver que conversar de novo daqui a 2 anos, talvez a conversa seja diferente, porque a mudança está acontecendo de maneira muito rápida. Bom, eu falei, acho que mais até do que 1 hora, né?
o que eu tinha mais ou menos planejado para conversar com os senhores é o que eu falei até aqui. Então, eu sugiro, então, assim, abrir agora, né? Não sei se os colegas têm alguma pergunta ou não, enfim, né, se ficaram muito assustados com tudo que eu falei, se gostaram, se não gostaram, enfim. A ideia é a gente abrir para o debate aqui, quero ouvi-los um pouco também, enfim, né, estou à disposição. Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui da Lucineia Selos, não sei se ela quer fazer pessoalmente. Lucineia, abriu o microfone, ou prefere que eu faça, a respeito dessa assimetria da informação mesmo, que o doutor acabou de mencionar. Quer fazer, Lucineia, você mesmo? Quer que eu faça? Pode ser, pode ser. Olá, professora, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo Professor, bem. exatamente sobre isso que nós estamos falando, sobre essa assimetria informacional, né? E esse desequilíbrio de poder. Nós podemos ver que, então, temos uma solução, temos como reverter isso. E quais seriam essas formas, se o professor pudesse explanar um pouco mais, quais seriam essas formas que a gente pode utilizar esse desequilíbrio de poder, né? Nessa assimetria informacional entre bancos e clientes? Para começo de conversa, fechem suas contas no Itaú, no Bradesco e no Santander, e no Banco do Brasil e na Caixa, e abram conta no Nubank, no Banco Original, no Banco Inter, no BTG. O pessoal vai ficar louco comigo, né? Mas assim, estamos aqui entre isso é uma maneira um pouco retórica, assim, um pouco quase engraçada, mas falando sério, assim, gente, é que a gente tem assim, mas será que é seguro? Gente, eu tenho lá meus recursos no Nubank, não é muita coisa, tenho lá o que eu tenho depositado lá, tá aplicado em títulos do Tesouro Nacional, ou está aplicado em CDB que tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Se o Nubank quebrar, que não vai quebrar, se o Nubank quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito é um negócio do sistema bancário, bancado pelo governo, título do Tesouro Nacional, só se o país que quebrar. Então, assim, meu dinheiro ali no Nubank está seguro, né? Assim, ó, o que a gente tem que fazer? Buscar informação. Por isso que eu encerrei até falando, buscar informação para entender isso. Que, no geral, as pessoas têm, não, mas se meu dinheiro está na poupança da Caixa, né? Está super seguro mesmo. Só que a poupança da Caixa é o pior investimento do mundo, é menos do que a inflação, né? Se as pessoas começam a se informar, então, primeiro, para ver que esses bancos, o serviço que eles prestam não é... Gente, os grandes bancos estão... Eles parece assim... parece que eles ficaram no século XX, né? Eu fiz um acordo agora, fiz um acordo em fevereiro, tá, com o Bradesco, e o acordo prevê que o pagamento seja feito, que o Bradesco vai emitir o boleto para pagar, tá? Desde fevereiro, não foi fevereiro? Não, fevereiro a gente fez a... Mas, enfim, acho que a gente assinou ali por março, abril, tá? Desde então, eles não conseguem se organizar para emitir o boleto. Eu já disse para o cara com quem eu falo lá, meu amigo, acabou a paciência, vou começar a depositar em juízo o acordo agora, tá? Por que isso, assim? Ineficiência, tá? Então, o Banco Inter faz parte de um grupo econômico forte também, os caras não vão quebrar e prestam um serviço muito melhor. Tem uma sugestão, quem quiser depois olhar, tem um perfil no Instagram da Warren, assim, ó, vou escrever aqui. Warren é uma assessoria de investimentos, tá? Mas o que é legal, eu fico como sugestão para assistir no Warren lá, no Instagram, não ganho nada, tá? Não ganho nada deles, tá? Mas é um dos tantos, e eles têm lá no IGTV, nos vídeos do IGTV, se você rolar lá para baixo, tem uma campanha que eles fizeram já faz uns 2, 3 anos, é muito legal. São uns 8, 9 vídeos, que é assim, ó, é um cara que representa o banco, e aí é uma pessoa de um pouco mais de idade, uma roupa mais, assim, fora de moda, e um outro camarada que representa o Warren, que representaria, assim, esse mundo novo, fintech e tal. E é um cara mais jovem e tal. Mas os diálogos deles são fantásticos, tá? Então, eu deixo como sugestão... Porque, assim, são dois mundos convivendo absolutamente diferentes. Tem um mundo novo que está vindo aí. Então, quanto mais as pessoas perceberem isso e também se qualificarem, não só nós advogados, mas a população em geral,
buscar informação sobre educação financeira, e o Banco Central tem procurado fazer, tem a agenda BC, era BC+, agora é BC hashtag, a agenda BC do Banco Central, voltada para promover a educação financeira, mais informação para estímulo à competitividade, né? Então, o que a gente consegue fazer no nosso quadrado, Lucinéia, é estar atento para isso, para ver as oportunidades, para tentar sair do sistema bancário, e talvez eu procuro orientar os meus clientes, sempre que possível, falar um pouco sobre isso, né? A gente tem que tirar a hegemonia desses grandes bancos, quem dá, somos nós, o mercado como um todo, né? Deixa eu tentar ver, então, agora que eu me dei conta aqui do chat, eu posso olhar aqui, pode ser assim, pessoal, eu dou uma olhadinha aqui, ó, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem algumas aqui, doutor, também, da doutora Manuela, doutora Milena. A Ana Maria perguntou aqui, ó, a tendência nessa área é cada vez migrarmos para a negociação fora dos tribunais, correto? Correto. Nessa visão integrada, tá, Ana Maria? Na grande maioria das vezes a gente não pode simplesmente abrir mão do processo judicial, até porque muitas vezes chega para nós, por exemplo, um cliente que já é réu numa ação de execução, já é réu numa ação monitória, então o advogado segue sendo imprescindível, né? Mas sim, a gente agregar essa atuação à atuação negocial, com certeza, né? A doutora Manuela perguntando aqui, doutor Márcio, como a advogada bancária, tenho como meta trabalhar apenas no extrajudicial, acredita que isso é possível? Sim, se você tiver um colega que cuida do judicial para você, tendo um colega que cuida do judicial, não, mas isso é uma coisa que não está no escritório, daqui a pouco tem mais de um colega, claro, daqui a pouco a pessoa tem mais predileção pela atuação extrajudicial, isso é possível sim, é o que eu posso dizer de novo, né? Eu não me considero dono da verdade, eu posso dizer o que a minha experiência profissional mostra isso. O que dá mais efetividade é quando a gente consegue integrar essas duas dimensões, né? Doutora, eu gostaria de emendar uma observação nessa pergunta da doutora Manuela, da advocacia negocial e extrajudicial. É fácil negociar com o banco? Não sei, de repente aqui no estado de São Paulo a gente tem aquela impressão de que banco não faz acordo, banco recorre até o final, ele não abaixa os juros, não tiram nada. E é fácil negociar com o banco ou não? Qual é a melhor resposta que um advogado daria para essa pergunta? A resposta é depende. Mas falando sério. Depende. Mas falando sério, essa coisa do equilíbrio de forças é muito séria, sabe? Por exemplo, em situações de busca e apreensão de veículo, tá? Depois que o banco apreende o veículo, é praticamente impossível fazer acordo, né? O que ele diz? Não, agora eu já aprendi, porque realmente já incorreu numa série de custos, né, de despesa, seja custos para entrar com o processo judicial, toda a infraestrutura né, com o oficial de justiça, transporte do bem, depósito, o banco já pegou a garantia, né? Ele vai vender aquilo ali, talvez dê um saldo remanescente, talvez ele liquide tudo, talvez não liquide, e já está numa situação confortável. Então, eles não tendem a fazer acordo, né? Situações que praticamente... Tem um outro ponto que até a gente não conversou hoje aqui, a gente compreendeu o perfil dos contratos, né? Tem um texto que eu escrevi, a gente fala, né, também sobre os níveis de dificuldade dos contratos conforme quanto à possibilidade de negociação. E até desenvolvi uma classificação bem singela, que é os contratos de sinal vermelho, amarelo e verde, né? Então, os contratos de sinal vermelho realmente são muito difíceis de negociar, né? São uma dificuldade maior. Financiamento imobiliário, o banco não tem por que fazer muita concessão, né? E ainda mais quando é com alienação fiduciária, que a possibilidade da execução da garantia se dá de forma extrajudicial, empréstimo consignado, fora as questões de fraude, fora a questão do cartão de crédito consignado, são outras questões específicas, mas como regra geral, o consignado também não tem a taxa média, salvo a taxa se for muito alta, mas normalmente fica próximo da média, o banco conta com a garantia do desconto no vencimento da pessoa, então o banco não tem incentivo para negociar. De outro lado, haverá situações em que o banco está com um problema maior, não tem uma garantia, ou ainda a garantia, que é igual um caso que eu até comecei a examinar, acabei não atuando, um camarada tomou um financiamento do Banco do Brasil para instalar um café num shopping, para organizar lá. Então, assim, o que estava dado em garantia eram os móveis e os equipamentos, móveis sob medida,
que o banco ia fazer? Ia tirar aquele imóvel sob medida lá para vender para quem aquilo? Tem uma garantia, quase não tem garantia, então o banco não tem muita escolha, né? Se fala, uma expressão que os bancos usam também é muito assim, a mitigação de perdas, quer dizer, o banco procura ver qual é a melhor solução possível. Puxa vida, o camarada deve 100 para o banco, mas se não fizer um acordo aqui, se o banco for atrás, correr, estou considerando as garantias que ele tem, vai conseguir receber no máximo 60. Então é grande a chance que o banco faça um acordo próximo dos 60. Então, varia muito conforme a natureza do contrato, conforme a força, conforme a expectativa que o banco tem de conseguir satisfazer a integridade do débito, tá? Varia muito de caso para caso. Deixa eu só responder essa da Milena, que a Milena diz assim: minhas queixas do Banco Inter são quanto à impossibilidade de se colocar conta em débito automático e se pagar guias com código de barra. Pois é, eu falei para vocês que eu tenho conta em 3 bancos, né, Milena? Como é que eu resolvi isso, Milena? Olha só, eu tenho conta no Banco Inter, aí eu tenho conta no banco original, que tem o débito em conta, sem pagar nada, né, e eu pago a conta com código de barra no Nubank, que tem. Então, eu tenho a conta nos 3 bancos. Tá? Resolvi isso e não pago tarifa, parei de pagar tarifa para banco. Assim, se quiserem interromper, pessoal, podem interromper aí. O Robson quer fazer um comentário para o Banco Inter, por favor, faça, lance aí. A doutora Renata diz aqui: professor, aqui no estado de São Paulo, estou sentindo os bancos mais endurecidos nas negociações bancárias. Acredito que seja em função da pandemia. Sentiu esse endurecimento em 2020? Eu vou te dizer, olha, essa questão do endurecimento, isso sempre tem, assim, ó, e isso é meio louco, sabe? Porque tem casos que o banco fica intransigente, de uma hora para outra vem e abre uma possibilidade. Eu consigo entender por que abre. A gente olhando de fora parece que não tem muita lógica, mas o fato é que os bancos trabalham com metas, tá? Então, daqui a pouco, no determinado mês, determinado período, semestre, bimestre, alguma meta está ruim de ser atendida, ou ainda o nível de provisionamento está muito alto, e aí o banco abre a torneirinha, o banco fala assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma concessão para entrar um pouco mais de dinheiro, para entrar cash aqui. Aí eles vão lá e fazem um filtro que não tem nada a ver com o processo judicial, fazem um filtro no seu portfólio e marcam lá: não, esses 10 mil contratos aqui, fala para a rede aí contratar esses caras aqui e dar um desconto melhor. Os caras vão lá e fazem. Então, assim, para algo que parece absolutamente não tem muito sentido, nós estamos olhando aqui de fora, né? Acontece isso. Teve um aluno uma vez que disse assim: professor, eu trabalhava num escritório que prestava serviço para banco, que o meu trabalho, quando chegava em dezembro, era o seguinte: o banco nos mandava uma lista, nosso trabalho era conseguir falar com aqueles clientes lá e ligar para os caras ofertando 90% de desconto para liquidar a dívida, né? E isso eu não tenho visto, não conseguiria, pelo menos a minha percepção, tá, Renato? Que é uma percepção, né, dentro do mercado, é uma percepção só. Eu não consegui ver que por conta da pandemia endureceu, tá? Talvez dados diferentes, eu acho, que Rio Grande do Sul e São Paulo, não sei, mas eu senti muita diferença. Vamos ver, vamos esperar acabar o ano para ver se tem alguma surpresa. Sim. Doutor Robertson queria fazer um comentário sobre Inter, fica à vontade. Sim, doutor, por favor. Muito boa noite para todos vocês, e em especial para o doutor Márcio, tá? Em atenção a essa recomendação que você deu de fecharmos as contas e abrirmos em bancos digitais, eu queria te fazer um comentário, que eu comecei a experimentar dessa forma, e no ano retrasado, eu abri uma conta física e uma conta jurídica no Banco Inter. Eu sou sócio também de uma imobiliária e uma construtora aqui em Indaiatuba, tá? E nessa conta jurídica, eu movimentava dinheiro de clientes meus que eram destinados a uma construção de residências aqui na cidade. Eu tinha bastante recurso, por volta de quase 180 mil reais, exclusivo do cliente, depositado nessa minha conta jurídica do Banco Inter. Um belo dia, eu recebi um e-mail deles, dizendo que não era mais interessante para o Banco Inter me manter como cliente, sendo que eu não tinha nenhum problema de crédito, nada, o dinheiro que eu tinha crédito, tinha saldo positivo lá na conta, eles bloquearam tudo de uma vez só,
meu cartão de débito, as minhas movimentações e tudo mais. A grande dificuldade de um banco como esse, o atendimento por telefone é muito demorado. Eu fiquei mais ou menos 1h20 pendurado no telefone para tentar entender o que havia acontecido e para tentar alegar o atendente que eles estavam cometendo um ilícito muito grave em reter um dinheiro que, por sinal, não era meu, era de cliente meu, sem um motivo qualquer. Eles disseram para mim assim, olha, você escreva um e-mail para o banco, que nós temos 30 dias para te responder. E eu precisando pagar a folha de pagamento do pessoal da obra, pagar material da obra, enfim. Eu consegui resolver esse assunto com uma liminar de um juiz aqui, eu acabei optando pelo juiz do Juizado Especial Cível, que me deu uma liminar, mas assim, o Banco Inter, a sede deles é Belo Horizonte, não tem uma sede aqui no estado de São Paulo. Até eles acatarem essa liminar e desbloquear o meu dinheiro, foram quase 20 dias de agonia. Eu precisava fazer pagamentos e tudo mais. E nesse meio tempo, eu fui obrigado a correr, abrir uma conta no Santander, uma conta jurídica, para que quando eles liberassem esse dinheiro, fosse transferido para o Banco Santander. Depois, de uma forma assim misteriosa, o banco foi citado, eu estava movendo uma ação de indenização por dano moral, eles mandaram um e-mail para mim dizendo assim, olha, nós resolvemos que a sua conta não será encerrada, a gente vai reativar a sua conta. E ela está ativa até agora, está com 0 de saldo, mas está ativa. Então, o grande medo que eu tenho hoje em concentrar, por exemplo, uma movimentação exclusiva num banco digital, é essa dificuldade de acesso. Poxa, a sede do camarada fica em Belo Horizonte, o atendimento por telefone é muito precário, eles cresceram demais, né? Em questão, acho que de 2 anos, eles saíram de 1 milhão de clientes para 8 milhões de clientes. Então, não tem estrutura física para fazer esse atendimento. E mesmo eu, tendo recurso de manusear o judiciário para tentar obter uma solução, ainda fiquei com o dinheiro preso lá 18 dias. 18 dias. Então, esse é o único receio que eu tenho de migrar exclusivamente para meios digitais. Porque, na pior das hipóteses, o Banco Santander, eu vou aqui na agência, sento na frente do gerente e tento arrazoar com ele. No Banco Inter não foi possível. Não consegui fazer isso. Esse é só o comentário que eu queria fazer para vocês aí. Tá bom? Também não, tá ótimo. Tá ótimo. Como eu tinha dito antes, assim, eu não me considero dono da verdade, né? Tá bem, e tenho consciência que essa opinião que eu dei é polêmica, né? E não é nenhuma recomendação, é assim, o que eu acho, né? Tá bem. E outro ponto também, não sou advogado de nenhum desses bancos digitais, né? Não tenho, né? E não quero dizer também que não há, assim como há um problema como tu passasse aí, né? Não quer dizer que não haja problema com os grandes bancos também. Agora, claro, obviamente, qualquer uma instituição que venha a reter o recurso, como foi, obviamente que tá errado, isso é um ilícito talvez até penal, né? Teria que olhar as circunstâncias, daqui a pouco... Eu até ganhei, doutor. Eu ganhei uma indenização por dano moral por conta disso. Obviamente, Infelizmente, eu coloquei isso no Juizado Especial Cível e a condenação foi pequena. Não tirei nem 10 mil reais lá de indenização. Sim. Mas eles foram condenados. A gente tem histórias, né, tem histórias para exemplificar de absurdos que as outras instituições cometem, né, de descumprimento de liminar, por exemplo, a gente que atua muito em favor do devedor bancário, descumprimento de liminar, estando regularmente citado e gerando dificuldades. Uma pessoa, um tempo atrás, me procurou também em relação ao Banco Itaú, né? E que de uma hora para outra o Banco Itaú mandou uma correspondência para ela dizendo que não tinha mais interesse de tê-la como cliente, tirou todos os limites, a pessoa tinha toda a vida organizada para usar a estrutura de limite de cheque especial, de cartão de crédito, de uma hora para outra se viu numa situação muito complicada. Banco Itaú, né? Retenção de valores, daqui a pouco, sabe, política de lavagem de dinheiro, alguma coisa que se entendeu de alguma forma, mas salvo uma evidência muito forte, tá equivocado reter valores. Então há um equívoco aí, né? Não quer dizer que, obviamente, de novo, né? Não tenho mandato para defender esses caras, não sou advogado desses caras, né?
E outra coisa, o acesso, o Banco do Brasil hoje, tenta resolver alguma coisa, tenta ir na agência, tenta ligar para o Banco do Brasil. A gente cai numa central, tenta ligar para a agência, vou ligar para a agência. Não existe ligar para a agência do Banco do Brasil. Né? Bradesco, quando eu tinha conta do Bradesco, vou na agência resolver. Legal, vou na agência resolver. Ficava lá, às vezes, 1h30, 2 horas esperando para resolver um negócio singelo. Então, assim, claro, obviamente que os bancos... É que a gente tem os bancos regulares também, o serviço também é péssimo. Vamos combinar que o serviço é péssimo dos bancos regulares também. Pelo menos a vivência que eu tenho é essa, né? É que a nossa realidade aqui é um pouco diferente, porque nossas cidades, das 3, são cidades pequenas, e aí ainda nós temos um relacionamento bem estreito com os gerentes, mas isso é uma exceção na realidade, eu entendo. Campinas, São Paulo, Porto Alegre, não existe mais isso. Eu sei porque eu tenho conta em Campinas, as minhas contas da minha empresa. Não tem mais gerente, mas aqui em Indaiatuba isso existe ainda. Você tem o WhatsApp do gerente, é seu amigo. Sim. Isso lá no banco original eu tenho uma gerente que me atende lá que tem o WhatsApp dela também. Quer dizer, é um processo de mudança que a gente está vivendo. E os grandes bancos estão num processo de fechar suas agências, né? Sim. Fechar as agências e de mudar a forma de atendimento. Né? Mas de novo, tivesse uma experiência muito ruim, né? O que eu acho que não invalida o argumento que se está vivendo um grande processo de mudança. E no meio do caminho vai haver dores dessa mudança, não tem como ser diferente. Mas de novo, né? Então quer dizer que os bancos tradicionais vão seguir existindo. Você acha que o Banco Itaú vai deixar de existir? Não vai. O que está havendo, o momento que está havendo, na realidade, é que os bancos tradicionais estão caminhando para adotar os modelos de negócio próximos a esses chamados neobanks, que é uma expressão que se utiliza aí, que é dos bancos digitais. Os bancos ditos, tanto é que eles estão comprando startups, eles estão se reinventando, né, na direção. Acho que esse é um caminho, a gente goste ou não, é um caminho sem volta. Né? Até não sei se é o melhor, mas é o caminho. O que me deixa esperançoso é que todo esse movimento consiga mexer na hegemonia dos grandes bancos, que diminua o poder de barganha que eles têm. Né? Em direito concorrencial se fala no abuso da posição dominante. Eles, sem dúvida, exercem uma posição dominante hoje, né? E abusam dessa posição dominante, impõem as regras. Né? Se a gente conseguir mexer no mercado de maneira que não tenha mais... Os Estados Unidos têm, sei lá, quantos mil bancos. É uma outra realidade, tem uma concorrência, inclusive, regional e tudo mais. Né? Se a gente conseguir mudar essa realidade para que tenha mais concorrência, mais competitividade aqui, está valendo. Né? Acho que nós temos um comentário, umas 2 últimas perguntinhas aí para estar se caminhando para o final. Se o doutor quiser aí comentar, é que faça. Daqui da Fabiane, né? Pergunta assim: gostaria de saber o que o senhor pensa em relação ao site consultor.gov.br para negociação de dívida. Os bancos costumam ceder mais por conta de eventual estatística? O senhor entende perda de tempo? Não entendo perda de tempo, tá? O que eu recomendo, o que eu costumo fazer, que eu sugiro, desde que o consultor.gov.br começou a surgir, eu tenho feito uso. Agora, durante um período, inclusive, o professor Luciano Tim, que é um estimado amigo que do Rio Grande do Sul, estava à frente da Secretaria Nacional do Consumidor, né? E ele foi um entusiasta, ele colaborou até para desenvolver mais o consumidor.gov.br. Eu acho que é importante, sim. O que a gente costuma fazer é, dependendo do grau de situação, documentar as tentativas de negociar com o banco, por e-mail, até mesmo por WhatsApp hoje em dia, esgotado ali, tentar fazer uso do consumidor.gov, tanto para negociação quanto para, se precisa buscar documentos, contratos, por exemplo, mas tentar fazer uso, sim, tá, do consumidor.gov para negociar, e algumas vezes vai se conseguir negociar por ali, já é um canal, né, os bancos no mínimo vão responder, porque eles têm interesse, a estatística que tem, eles têm interesse de responder para manter um bom ranking das suas respostas, isso sim, pelo menos uma resposta você vai ter, e se não sair um acordo, na pior das hipóteses, você tem construído um histórico, se houver uma discussão judicial, para você demonstrar boa-fé para o juiz, demonstrar que você tentou resolver. Professor, mas isso aí nem sempre funciona. É verdade, mas pelo menos você terá construído um histórico, né? Então, acho que dá para fazer uso sim, tá? Em alguns casos vai se conseguir resolver sim. Vai tudo depender também do quanto se quer ceder, vai depender da pergunta que a doutora Nela fez, do tipo de... se é um contrato que o banco está mais disposto a ceder ou não,
né, essas variações aí. E o Haroldo pergunta sobre o anatocismo dos contratos bancários. A gente conversou um pouco antes, né? O anatocismo, que é o juros sobre o juro, a capitalização, a gente pode gostar ou não, né? Mas o fato é que realmente, na verdade, quanto maior a taxa de juros e quanto maior o número de períodos, quanto maior o prazo, mais o anatocismo é deletério, né? Mas a realidade que a gente conversou é que, na maioria dos casos, a gente gosta ou não, o anatocismo tem sido admitido pelos tribunais, né? Por conta desse mecanismo de que se construiu esse lobby ao longo de muito tempo, né? O fato é que o anatocismo está praticamente pacificado, somente quando o banco não consegue fazer a prova, que quando o banco não exibe o contrato. Fora isso, é uma luta um tanto inglória, né? E a mulher comenta o doutoramento do Inter, que foi muito ruim no telefone. Não sei se mais algum colega quer fazer mais alguma pergunta, enfim, né? Algum comentário, alguma participação. No chat não temos mais nenhuma pergunta, mas se alguns dos doutores quiserem, fiquem à vontade para abrir o áudio e fazer as perguntas. Eu gostaria de fazer uma sugestão. O professor falou sobre advocacia consultiva. Sim. Que tal uma outra palestra, um outro encontro, para falarmos mais sobre esse assunto, a advocacia consultiva? Perfeito. Me convidem, vou querer assistir. Ótima ideia. Doutor Juliano, doutor Rodrigo, eu acho que a gente pode, para o ano que vem, aqui na subseção de Indaiatuba, Itu e Salto, tentar programar alguma palestra com certeza sobre a advocacia consultiva, extrajudicial, negocial. Seria interessante. Muito interessante. Ótima ideia, Lucinéia. Eu gostaria muito de ouvir o professor Márcio sobre isso, né? Não, mas é bom trazer outro para variar um pouco, né? Mas sim, mas com prazer, aquilo que eu puder contribuir, com prazer. Mais algum colega gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma observação? Acho que a gente poderia já estar encerrando, né? Quero agradecer muito novamente o doutor Márcio por estar aqui com a gente, falando sobre esse tema que, pelo menos aqui em Indaiatuba, a gente não tinha trazido ainda nenhuma palestra sobre o tema bancário, sobre advogar na área bancária. Então, para Indaiatuba, eu acredito que para Salto e para Itu também foi bem interessante, um tema que é novo aqui para Indaiatuba, não sei para Itu e para Salto se são, mas foi muito importante falar sobre isso aqui, principalmente nessa época de pandemias, de crise, que as pessoas negociam dívidas. Então, muito obrigada, doutor Márcio, pela disponibilidade, prazer estar aqui. Doutor que é gaúcho aí do Rio Grande do Sul, vai ficar um pouco inviável vir fazer uma palestra presencial ano que vem aqui, mas quem sabe a gente consegue. Pois é, com essa pandemia ficou tudo mais restrito, né? Ficou. Eu quero agradecer esse convite aí especial, tá? E convidá-los, eu tenho lá no Instagram, marciovieira.adv, sempre procurando postar algum conteúdo de interesse da nossa classe, nessa área até. Márcio Vieira. Se você quiser colocar no chat, o Instagram. Tá, peraí. Aí coloca. É só procurar lá, marciovieira.adv. Assim, né? Lá no Instagram. Obrigada. Quero agradecer também os colegas que estiveram aqui de Indaiatuba, de Salto e de Itu, presidentes de comissões, obrigada. Passar a palavra para o doutor Juliano, doutor Rodrigo, fazer as considerações finais, dar um tchauzinho para nós. Doutor Juliano. Muito obrigado pela oportunidade de Salto participar junto dessa palestra. Muito obrigado, doutor Márcio, pelas ponderações a respeito do tema, bastante relevante e esclarecedoras para os que militam especialmente nessa área de direito bancário. Por fim, quero consignar e agradecer a presença dos advogados saltenses, das advogadas, e da doutora Fabiane Bertolo, nossa vice-presidente. Então, até a próxima. Obrigada, doutor Rodrigo. Tá.
O seu áudio está desligado, foi a frase que eu mais ouvi esse ano, viu? Vou renovar meu boa noite a todos, eu reitero a palavra da doutora Daniela, as palavras do doutor Juliano, agradecendo a própria doutora Daniela, a doutora Renata, prazer, obrigado por trazer um grande palestrante para a gente, professor Márcio. Só queria contar um segredo. Prazer é nosso. O meu gerente estava assistindo a palestra do Bradesco. Sabe o que eu disse para minha gerente do Bradesco, quando eu encerrei minha conta, ela veio com várias promessas, não, mas quem sabe isso, te isento 30% da tarifa, eu digo, fulana. Alguma coisa não vai ter que dar, alguma coisa eu vou negociar amanhã. Fulana, começa a procurar um emprego num banco digital, que teu banco tá perdendo espaço. Mas valeu, muito bom. Obrigado, professor. Legal, muito obrigado. Obrigada, acho que é isso então. Quero agradecer a todo mundo novamente, uma boa noite a todos e um bom final de ano para todo mundo, né? Um ano difícil para todo mundo, de pandemia, mas que, se Deus quiser, o ano que vem vai ser bem melhor. Acreditamos, né, que o pior já passou, né? Então, desejar um bom Natal e um bom ano para todo mundo. E até o ano que vem, as nossas palestras de 2021. Muito Obrigada. bem. Até. Boa noite, Boa noite. pessoal. Bom para vocês. Tchau. Tchau. Não sei como é que eu saio, né?